Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Assim diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que a Tua palavra seja a luz para os nossos caminhos, abre os nossos entendimentos, Pai, para que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. E perdoa, Pai, os nossos pecados. Limpa-nos de toda impureza, Pai, e que possamos viver verdadeiramente em comunhão contigo. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Finalmente, estamos terminando mais um ano, estamos nos preparando para o ano de 2026 e provavelmente com você acontece o mesmo que acontece comigo. Começam os grandes sonhos de mudança, os grandes projetos. Nós geralmente ficamos animados e dizemos: agora sim, agora vou começar a academia, agora eu vou começar aquele novo projeto que eu sonhei para o meu trabalho, agora eu vou emagrecer, agora vai dar certo, o ano vai se iniciar e muitas coisas vão mudar na minha vida. E, honestamente, quando nós olhamos para a nossa realidade, é difícil ser otimista. Quando olhamos para como estão as nossas instituições econômicas, políticas, como está a nossa realidade social, é difícil nós realmente olharmos com positividade para o futuro que se aproxima. E eu me lembro de um filósofo e sociólogo, Zygmunt Bauman, foi um dos maiores intelectuais do século XX e do século XXI. Ele foi professor na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e ele cunhou um termo que ficou muito famoso no campo da filosofia e da sociologia, que é o de modernidade líquida. E nós, de fato, vivemos o que ele chamou de modernidade líquida. Ele morreu pouco tempo antes da pandemia, ele morreu em 2017,
E se ele tivesse visto o que ocorreu no mundo pós-pandemia, eu acho que ele nem ia chamar modernidade líquida, ele ia chamar de modernidade gasosa. O que ele quis dizer com modernidade líquida? Antigamente, os empregos eram fixos. A pessoa tinha o mesmo trabalho durante anos, ganhava o seu sustento. As instituições econômicas eram mais sólidas, os partidos políticos eram mais sólidos, as tradições eram mais firmes, as relações humanas eram mais bem estabelecidas, as pessoas constituíam famílias e por aí vai. Só que nos últimos anos, as relações se tornaram fluidas, as ideias se tornaram muito efêmeras. Então, o Zygmunt Bauman dizia que parece que as instituições, a economia, a política, as relações humanas, sociais, as tradições fluem pelas mãos, a gente não consegue mais segurar. Tudo é efêmero. Tudo é transitório. As tradições mudam muito rapidamente. As relações humanas, hoje, praticamente viraram bens de consumo. As amizades, as relações afetivas. Enquanto você serve aos meus interesses, eu estou com você. Amanhã eu enjoei de você, então amanhã eu não estou mais com você. É assim que está acontecendo. Não existe mais aquele amor mais sólido que sustentava as relações como antigamente. Hoje é tudo descartável. As pessoas são descartáveis. Enquanto você serve aos meus interesses, eu sou seu amigo. A partir do momento que você não se encaixa mais dentro daquilo que eu espero de você, eu descarto você. É simples assim. As instituições econômicas estão muito vulneráveis. Nós não temos mais uma economia sólida. É verdade que o mundo sempre teve problemas econômicos, mas nos últimos anos, com a realidade da inteligência artificial, os mercados se tornaram altamente voláteis. As pessoas hoje estão empregadas, amanhã não sabem mais se continuam no trabalho. Em relação à política, sempre houve divergências políticas ao longo da história, mas hoje nós chegamos a um momento em que o meu adversário não é mais uma pessoa com a qual eu simplesmente discordo no campo da política. Hoje eu vejo o meu adversário como um inimigo que tem que ser combatido e, se possível, eliminado, extinto. Nós estamos caminhando para uma polarização sem precedentes na história. E o mundo cada vez mais fragmentado, dividido em grupos, em facções. E é impressionante, o Zygmunt Bauman falava dessa questão da modernidade líquida, do perigo que isso traz para as relações, para as instituições, mas a gente leu agora, no começo do culto, Tiago, escrevendo há 2000 anos, falando sobre as facções, ele usa esse termo, as facções que já estavam surgindo dentro da igreja. Então, o ser humano sempre foi o mesmo, mas hoje tudo isso está multiplicado por vários fatores. E uma das consequências da modernidade líquida é a nossa instabilidade, a insegurança que isso gera.
o custo para a nossa saúde mental é enorme, é devastador. Por quê? Porque as pessoas hoje não conseguem mais focar em questões que sejam importantes. É tudo muito superficial. Até a religiosidade das pessoas está se tornando líquida. As pessoas não têm mais compromisso com suas igrejas, não têm mais compromisso com Deus, aquele compromisso mais sólido de realmente estudar as Escrituras, de vir à igreja. A igreja, enquanto servir ao interesse da pessoa, a pessoa vai lá, depois não serve mais, ela vai para outro lugar, não serve mais, vai para outro, e não consegue estabelecer laços sólidos. Resumindo, a modernidade líquida é justamente o que o termo diz. Tudo está se tornando líquido, escorregadio, superficial, não há mais solidez, nem nas nossas crenças, nem nas nossas instituições, não há robustez. É como, usando as palavras de Jesus, é como se nós estivéssemos construindo casas na areia, castelos de areia. Podem ser muito bonitos, esteticamente falando, mas depois de 1, 2 ondas do mar, aquilo tudo se esvai. E é esse o nosso desafio. Estamos com um novo ano chegando, uma realidade cada vez mais difícil, relações cada vez mais conturbadas a nível pessoal, a nível social, familiar, instituições cada vez mais frágeis, sem raízes. Qual é a nossa postura? Como é que nós devemos entrar em 2026? É aqui que, mais uma vez, as palavras da Bíblia devem fazer sentido para nós. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo convida cada um de nós que estejamos abertos a mudanças mais profundas em nossas vidas, pois somente essa atitude permitirá o nosso crescimento espiritual. Que mudanças são essas? Para que nós possamos amadurecer, precisamos modificar alguns padrões e hábitos de vida. E, em primeiro lugar, a primeira atitude que nós precisamos ter, a primeira grande mudança que Deus convida você e eu a tomarmos, é cuidarmos da nossa saúde integral. É engraçado. A gente falou de modernidade líquida, que as pessoas mudam com muita facilidade, mas mudam superficialmente. Mudam o exterior. Porque no interior as pessoas não mudam. As pessoas continuam as mesmas. Muda a fachada. É como se você morasse na mesma casa e você estivesse a cada ano pintando as paredes de uma cor diferente, mas a estrutura continua a mesma. E é aí que entra o apelo do Espírito Santo, o apelo do apóstolo Paulo. Ele nos convida a mudar, mas mudar de verdade. Não é mais pintar só a parede da casa. É uma mudança profunda. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, ele diz, vale a pena repetir: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Paulo está tratando do corpo, está tratando da mente. E aqui é importante nós conseguirmos fazer a ponte entre a linguagem religiosa e a linguagem científica moderna. Porque quando a gente lê na Bíblia, olha, cuidado com o que você faz com o corpo, a gente pensa em moralidade. Ora, eu não vou me prostituir, não vou usar drogas, eu não vou fumar, eu não vou me embriagar, porque eu preciso ser santificado a Deus. Essa é a linguagem religiosa. Mas o que Paulo está dizendo, usando uma linguagem mais moderna, se Paulo estivesse nos dias de hoje, provavelmente ele diria algo mais ou menos assim: gente, o corpo de vocês é fundamental para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem viver em sociedade, para vocês poderem se divertir saudavelmente. Então, cuidem do corpo de vocês, invistam na saúde física de vocês, não exagerem na comida, não pratiquem a imoralidade sexual, porque isso vai aumentar a chance de vocês contraírem uma infecção sexualmente transmissível. E vocês vão ter dificuldade em fazer o tratamento adequado. Quando a Bíblia fala em algo que nós devemos fazer, Deus não está querendo tirar a nossa felicidade. Deus não está querendo nos tornar moralmente puros, porque essa é a finalidade da salvação. Não. O objetivo é o nosso bem-estar integral. E quando Paulo fala do corpo, logo em seguida ele fala do quê? Da mente. Onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas crenças, os nossos pensamentos. Então Paulo diz o seguinte: olha, cuidem do corpo e cuidem da mente. Hoje nós sabemos, pela psicologia, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos são um resultado das nossas crenças e pensamentos. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, é um reflexo daquilo em que a gente acredita, daquilo em que a gente pensa. É isso que diz a psicologia cognitiva. Então Paulo está dizendo o seguinte: o que Deus quer de você e de mim é que nós cuidemos da nossa saúde integral. O corpo é importante, porque sem energia no corpo eu não consigo ir trabalhar. Sem energia no corpo eu não consigo vir à igreja, eu não consigo louvar a Deus, eu não consigo ajudar o meu próximo, eu vou ficar em casa, acamado. Mas Paulo diz que a mente também precisa ser renovada. E é aqui que a Bíblia se encontra maravilhosamente com o que nos ensina a ciência nos dias de hoje. Nós precisamos refletir sobre as nossas crenças. Será que elas são saudáveis? Vamos supor que eu acredite que um determinado grupo de pessoas é inferior. Isso me leva a uma atitude de preconceito. Então a Bíblia me convida a rever, a examinar aquilo em que eu acredito e mudar com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia não é um manual de regras.
A Bíblia é um livro inspirado por Deus para o nosso bem. A Bíblia nos convida todos os dias a reexaminarmos aquilo em que nós realmente acreditamos. Esse, inclusive, é o trabalho moderno da psicologia. Às vezes a pessoa está com ansiedade, está com depressão, está em uso de drogas, não consegue largar o vício do álcool, fuma desesperadamente. Isso é o quê? Isso é a carcaça. Isso é o exterior. O que está por dentro? São crenças limitantes, são ideias completamente erradas que a pessoa tem sobre si, sobre os outros, sobre a vida. Enquanto ela não modificar essas crenças, ela não tem como sair da ansiedade, não tem como sair da depressão, não tem como abandonar as drogas, porque essas atitudes prejudiciais simplesmente são a ponta do iceberg. O que está na raiz são ideias, crenças totalmente negativas, prejudiciais. Então, o que a Bíblia nos ensina? Em primeiro lugar, nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós nascemos de novo. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Então, eu não vou mais me atormentar com uma culpa tóxica sobre erros que eu cometi no passado. Eu me arrependi, ok, mas agora eu tenho uma nova identidade em Cristo. Cristo me ama, Deus me aceita exatamente como eu sou. E o meu próximo é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Pode ter cometido inúmeros erros, mas é uma pessoa que eu vou respeitar. É uma pessoa que eu vou amar, eu vou desejar o melhor para ela. E a vida, o mundo, é um presente do Criador para nós. Então eu não vou ver mais o mundo como um lugar sombrio, como um castigo. Eu vou ver o mundo como um presente. A natureza é uma doação que Deus, em sua imensa benevolência, concedeu a cada um de nós para desfrutarmos saudavelmente. Então a Bíblia nos convida a mudar continuamente a nossa visão de mundo. E quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos cuidar do corpo e cuidar da mente, ele está 2000 anos de antecedência falando sobre a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Em 1948, a OMS definiu saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E em 98, a OMS reconheceu que a espiritualidade faz parte da definição de saúde integral. A OMS reconheceu que sem espiritualidade, nós não temos como ter saúde. Então, o que a OMS chama de espiritualidade? É ter um propósito de vida, é enxergar um sentido na nossa vida, você se sentir útil para os outros, ter consciência de que você tem uma missão aqui na Terra. É ter fé, é ter esperança, é ter otimismo. Esses valores espirituais são elementos indispensáveis para nós desfrutarmos de saúde integral. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina há 2000 anos. É triste porque as pessoas olham para a Bíblia como um manual de proibições.
As pessoas que não leem a Bíblia com a devida profundidade imaginam que a Bíblia contém um monte de regras para cercear a nossa liberdade. E é exatamente o contrário. O que cerceia realmente a nossa liberdade é o pecado. É o pecado que destrói a nossa liberdade. É o pecado que destrói a nossa felicidade. É o pecado que limita o nosso potencial. A Bíblia, pelo contrário, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida que Deus sonha para você e para mim. É uma vida abundante, é uma vida em que você se sente realizado, em que você se sente pleno, em que você se sente útil. Houve um psicólogo chamado Abraham Maslow, que escreveu muito sobre psicologia humanista, e quem estudou, fez curso superior, independentemente do ramo que seguiu, aprendeu a famosa pirâmide de Maslow, onde ele fala sobre a hierarquia das necessidades. E lá no topo, Maslow colocou autorrealização, quando as pessoas se sentem realizadas pelo que fizeram, pelo que fazem. No final da vida, ele acrescentou mais um, lá no topo da pirâmide: autotranscendência. É uma necessidade espiritual. E a autotranscendência é você entender que existe algo maior que o seu eu, que é Deus. Enquanto o ser humano não compreender que Deus é a realidade maior das nossas vidas, o ser humano vai continuar se comportando como um ser errante na terra, só batendo a cabeça na parede. A segunda grande mudança a que o apóstolo Paulo nos convida é cultivar os valores espirituais. É gostoso a gente cultivar as nossas plantas em casa, ver as plantas crescendo, verdejantes, bonitas. É interessante nós cultivarmos também questões relacionadas à nossa profissão, investindo em cursos de aprimoramento, de reciclagem, mas o mais importante é nós investirmos em valores espirituais. E aqui Paulo, no versículo 3, fala sobre a humildade. Paulo diz o seguinte: olha, cada um deve olhar para si mesmo com moderação. Não imagine que você é maior do que o que você realmente é. É isso que está aqui no versículo 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, meu irmão, minha irmã, reconheça que tudo o que você é pela graça de Deus. Você não é nem melhor, nem pior do que os outros seres humanos. Nós só estamos vivos e trabalhando naquilo que cada um faz, porque Deus é misericordioso. É Deus quem nos concede a capacidade para vivermos, para trabalharmos. Tudo que nós temos é de Deus. Então, a humildade é essencial, inclusive para sustentar as relações sociais. Quando existe humildade, eu não vou tratar mal o outro, porque eu sei que o outro é tão ser humano, tão ok quanto eu sou. Quando existe humildade, nós reconhecemos que nós não somos melhores que ninguém. Quantos casamentos são destruídos porque o marido quer provar para a esposa que ele é superior a ela, que ele é melhor do que ela,
que a família dele, o lugar onde ele nasceu, é melhor do que a família dela, do lugar onde ela foi criada. Ou o inverso, a esposa passa a vida inteira tentando provar para o marido que ele é um zero à esquerda e que ela é a pessoa que sustenta a família. Isso não leva a lugar algum. Numa relação saudável, ambos reconhecem a sua interdependência e reconhecem que só Deus é que pode nos dar forças para gente conseguir continuar a nossa jornada. E por fim, o terceiro foco de mudança deve ser o trabalho com os nossos talentos. Paulo fala aqui, olha, cada um de vocês recebeu pelo menos um dom. Exerça esse dom que você recebeu da parte de Deus. Quando a gente exerce o nosso talento pessoal, nós não estamos fazendo isso para o nosso nome estar escrito numa placa de homenagem. Não. É através do nosso talento que nós ajudamos a construir o reino de Deus. É através do nosso talento que nós contribuímos para a igreja e para a nação, para a sociedade, para o mundo. Nós só crescemos espiritualmente, nós só amadurecemos emocionalmente quando nós reconhecemos qual é o dom que nós recebemos de Deus, qual é o nosso talento. E praticamos esse dom, colocamos a serviço dos outros. E é aí que nós amadurecemos e nos preparamos para a eternidade. Qual é o dom que você recebeu? Às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer qual é o dom que elas receberam. Olha, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz com felicidade e com facilidade, esse é o seu dom. Aquilo que você faz que te dá prazer e você faz com relativa facilidade, as outras pessoas dizem, puxa, que bacana, como é que você fez isso aí? Como é que você faz isso aí? Esse é o seu dom, é isso que você recebeu de Deus. E existem múltiplos dons. Dons para o serviço na igreja, dons para o trabalho profissional. Então, tem pessoas que têm facilidade para matemática, tem pessoas que têm facilidade para escrever, tem pessoas que têm facilidade para orar, tem pessoas que têm facilidade para pregar, tem pessoas que têm facilidade para cuidar uns dos outros, tem pessoas que têm facilidade para aconselhar, tem uma infinidade de dons. Qual é o seu dom? É importante você reconhecer qual é o seu dom e exercer esse dom, porque você faz a diferença no mundo através do seu talento. E Deus é glorificado quando você trabalha e exerce o seu dom com alegria. O reino de Deus se expande quando você, por exemplo, vamos supor que você seja comerciante. Aí amanhã toca o despertador, você vai abrir a sua loja e você faz isso com amor. Deus é glorificado quando você faz isso. O reino de Deus é enriquecido quando você recebe, por exemplo, o seu cliente na loja com um sorriso. Não pensa que o reino de Deus é só ficar falando que, olha, você é pecador, Deus te ama, você precisa aceitar Jesus no coração. Não, o reino de Deus é muito mais do que isso. Pregar o evangelho é muito mais do que isso. Quando você simplesmente diz para uma pessoa bom dia, com um sorriso no rosto, quando você exerce o seu trabalho fazendo isso para Deus, você está trabalhando ativamente na expansão do reino de Deus.
Então, que nós possamos estar abertos a mudanças, que nós possamos cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, que nós possamos cultivar os nossos valores, principalmente a humildade, e que possamos trabalhar com alegria, com senso de utilidade, sabendo que é esse meu trabalho que vai ajudar o próximo, seja qual for o meu trabalho na igreja ou o meu trabalho secular. E assim, meus irmãos, nós podemos transformar esse mundo em que nós vivemos. É assim que o Evangelho de Deus vai realmente se difundir nesse planeta. Que Deus seja glorificado. Sireli Havadatzialner, Nordarin Gamodena, Yevmenk Betke Antunink, Hor Popohutioner, Vorbesi Adjink, Tohlov vor Surp Hokin, Mergiankere Verapoche. Betke Hok Danink, Mer Ampoch Chagan Aroch Chutian, Cani vor mer marmină astudzo dajarane. Ev betke săkenc kesh sovorutiuner. Surp ălal gănășanaghe, norochel mermitcă, pohelov jăhdagan mădazumneră, jășmarit nerov. Miațănelov asvaza șunci havatcă, mătchi imastutian hed. Ierah dat kidutiun, nerum, ev, honarhutiun girarghelă, eagane mer mitcă aroch, ev mer hokin zoravor bahelu hamar. Menk betke Kordzadzenk mer dahankneră, astudzozara elu hamar. Vorovedev asiga mezigoknet săchelu, iesa sirutiună, ev hocalu urișnerun garicneră. Iergu hazar câsanăveț darin găpere, anoro șutiuner, paixmenk betke unenanc, huis ev Hishenk, te mergeș marit ca hakațiutiună ierginchi mece. Verceabes, betke abrink imastutiamp, văstahelov te astvați hoc gădani mer masin, paiț gadarelov mer pajin badas hana dărvutiamp, ortneală la Astudzohos.